Agora que você fez o login, vamos de fato fazer o trabalho, tá? Então, primeiro dá uma lida em tudo que tá aí, tá bom? Tem um texto mais completo que não coube nessa parte, tá bom? Esse texto que tá lá no seu Microsoft Teams, tá bom? Então, primeiro você vai assistir a aula, tá bom? A aula anterior, esse não é o primeiro vídeo, tá? Primeiro você precisa entender o que é densidade, o que é compasso, para depois você de fato fazer o trabalho. Assistido o vídeo, você vai então procurar os trabalhos de densidade de composição, vai ter esse enunciado, clica aqui no verdinho, tá? E sempre no Teachers Assignment, se você tiver o cadastro também lá no BandLab, tá? Lembrando que é por aqui que você vai fazer. Então vamos lá, a primeira coisa que diz aqui é, quando aparecer a tela New Track, você vai escolher a opção Browse Loops, que fica na parte inferior direita da tela, tá aqui, ó. Parte inferior direita, Browse Loops, tá vendo? Vai clicar aqui e vai aparecer os loops. Essa é a primeira tela, tá bom? E aí vai ter aqui no texto, clique em packs na aba superior. Vai aparecer uma série de packs que você pode ouvir o símbolo que você mais gosta. Então aqui, clica aqui em pack. E aí primeiro vai aparecer, se você for rolando a tela para baixo, quando você clica no play aqui, você vai ouvir. Tá? Tem vários, tá bom? Se você clicar aqui em gêneros, vai aparecer, tá? Então não é só música eletrônica, sei lá, você curte rock, heavy metal, não sei, tá bom? Aí você vai e tem outros exemplos aqui. E assim vai, tá bom? Eu vou escolher um aqui que eu já tinha dado uma estudada nele, tá? Que é esse aqui. Que sumiu? Não, tá aqui. Pronto. Aí o que acontece? Quando eu clico, deixa eu clicar de novo aqui. Ó, quando eu clico, se a gente clicar no play, ele vai tocar a música, tá? Agora, se eu clicar dentro dele, no play ele vai tocar a música. Se eu clicar dentro dele, vai aparecer então o que seria os loops, tá? A gente viu que o loop é um sample repetido, tá? E aí o que acontece? Vai ter o nome deles, tá? E aí, se eu clicar no play, você vai ouvir só, ó, por exemplo, esse primeiro aqui é só o baixo. Esse segundo é só uma bateria. Esse aqui, enfim, é um bip. Esse aqui é um piano. Então, o que acontece? Você tem um enunciado aqui, ó, por exemplo, R. E aí quando você desce embaixo do L strings, você já tem um bad. O que é? Esse prefixo significa que vai ser tudo na mesma levada. É recomendado que vocês escolham de pelo menos 5 sons que tenham o mesmo prefixo, tá? Por exemplo, ou eu vou colocar tudo bad, o baixo, a bateria, tudo no bad, ou eu vou colocar, tá bom? A exceção que vai ficar bom é você misturar a bateria de outros, tá? Assim, os outros instrumentos pode ser que dê uma sonoridade um pouco estranha. Pode ser que, né? Aí você vai testar. Então, ó, eu vou escolher esse primeiro aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou começar pela bateria, né? Então, a minha bateria é essa daqui, na verdade. Aí eu vou vir aqui, vou arrastar, estou segurando com o botão esquerdo do mouse e eu vou arrastar aqui dentro, tá bom? Quando eu arrasto para cá, ele vai carregar o som e daqui a pouco ele vai aparecer. E aí o que acontece? Primeiro, tá? Vocês precisam ver se aqui em View esse botão Snap to Grid ele está ligado, tá verdinho, tá bom? E aqui eu vou colocar ele em bar. Por que isso? Isso é só para me facilitar, tá bom? Se o Snap to Grid, quer ver? Deixa vocês entenderem, tá? Vou diminuir isso aqui. Eu venho aqui no botão de lupa, se você quiser aumentar isso, tá? E aí vocês estão vendo aqui em cima, deixa eu até mudar de
de tema aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Aqui em cima você está 1, 1.2, 1.3, tá vendo? E só tem uma barrinha a cada 4 tempos. Isso é aquele compasso conforme a gente viu, tá bom? Então, o que que acontece? Se ele não tiver no Snap to Grid, eu vou arrastar, ó, como é que eu arrasto? Eu pego, dentro desse desenho, que é um som, tudo isso é um som, ele vira uma mãozinha aqui. Quando eu clico no botão esquerdo, ele segura e eu posso arrastar essa mãozinha para lá e para cá. Então, aonde eu soltar a mãozinha, ele vai deixar isso, tá? Dá para trabalhar assim também, mas se vocês habilitarem, né, que já estava habilitado no caso, o Snap to Grid, e colocar que o tamanho é um compasso, é um bar, quando eu vou tentar soltar ele aqui dentro, ele não vai deixar. Ele vai deixar só no início do tempo. E é isso que a gente precisa, tá? Eu preciso que cada loop desse se encaixe em algum tempo, no início do primeiro, do segundo, do terceiro. Então, desse jeito, ó, ele só deixa eu colocar no início do tempo. Então, é isso que vai ajudar vocês. Bom, então aqui se eu der o play eu posso tanto clicar aqui quanto apertar a barra de espaço do meu teclado. Tá bom? Ele vai ficar aqui. Então, vou voltar lá pro loop. Vou pegar e vou arrastar mais, ó. Agora eu tenho o baixo. Mais esse aqui. O piano. Então, o que o trabalho está pedindo? O trabalho está pedindo. Vocês podem ler o enunciado para colocar 5 sons. Tá vendo que eu estou arrastando? Eles não estão ficando alinhados. Tá? Eles não estão ficando alinhados. Então, eu arrastei todos aqui o do Air. Tá vendo? Eles estão tudo fora. E aí, o que, que eu vou fazer agora? Já carregou tudo, eu vou, ó, pego a mão e jogo tudo pro início. Tudo pro início. Tudo pro início. Bom. Então, eu vou... Agora, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, tá marcado 4 compassos em vermelhinho aqui. Se eu clicar isso aqui, só para vocês ouvirem, ele vai ficar repetindo, ele vai ficar em loop. Tá bom? Bom, como que eu volto para o início da música? Tem duas maneiras. Ou eu venho aqui nesse triângulo e eu arrasto ele para onde eu quero. Ó, como o Snap to Grid está habilitado, ele só deixa eu ir para o início de cada compasso. Ou eu volto tudo, ou eu clico aqui em voltar. E aí quando eu dou o play, olha só. Se vocês quiserem, você pode também alterar o tempo, que é esse BPM aqui. Tá vendo? Por exemplo, eu vou colocar aqui em 91 BPM. 91. E aí ele vai perguntar se eu quero ajustar. E aí ele vai ajustar para o tempo que eu quiser. Se você, por exemplo, 91 é um número menor que 120. Então significa que a música vai ficar um pouco mais lenta. Tá bom? Você pode colocar então no ritmo que você quiser. Tá? Pronto, ele colocou aí. Clique em voltar. Ok? Bom, deixa eu fechar aqui o meu... Isso daqui pode estar travando um pouquinho meu computador aqui. Bom, então vamos lá. Aqui, se você deixar, ele vai ficar repetindo sempre. Tá bom? Então, aqui você já colocou tudo. Se você quiser ouvir o que é o que, o ideal é você renomear aqui, por exemplo, isso daqui, ó, o S é de solo, então eu vou tocar tudo. Se eu aperto o S, vai ficar só isso que seria a percussão, né? Se eu tiro o S, ele volta a todos os sons, tá bom? Vou dar o loop aqui. Então, ó,
por exemplo. Aqui onde está escrito, então aqui a ideia é vocês renomearem, tá? Para ajudar vocês, eu vou colocar aqui percussão, né? Aqui, por exemplo, baixo. Aqui, barulho, né? Aqui uma buzina, mais ou menos isso. Piano, e você pode renomear tudo, tá? Então, por exemplo, aqui, então o S é de solo e o M é de mudo, tá? Então, vou tocar tudo, deixar só o piano. Aí se eu der um mudo, o piano, eu vou parar de ouvir o piano. Agora eu vou tirar, por exemplo, a bateria. Venho aqui no mudo e ela vai saindo, tá bom? Então aqui você está tendo uma noção da música completa, de como que vai ficar todos os instrumentos, tá bom? A hora que você gostar de todos os instrumentos juntos, bom, definir que são esses 6 aqui. Dei o nome para todo mundo, tá bom. O que eu vou fazer? Bom, vou vir aqui, tiro o loop aqui para não me atrapalhar. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma textura. Então, conforme está dizendo aqui no enunciado e conforme a gente viu na aula, tá bom? Textura não, densidade, perdão. Tem 3 tipos de exemplos de densidade. Por exemplo, começar com pouca densidade, quer dizer, com poucos instrumentos e aumentando o número de instrumentos. Começar com muita densidade, diminuindo. Então você vai escolher uma dessas 3. Eu vou dar o exemplo como exemplo 1 aqui. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começando com poucos instrumentos. Bom, como é que eu faço para mexer isso? Vamos lá. Tem algumas maneiras aqui. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Eu fico com a mãozinha aqui. Tá vendo? Se eu vier no final do loop, ó, no finalzinho, na parte de cima, a mãozinha virou uma seta. Né? Se eu clico nessa seta com o botão esquerdo e eu venho arrastando ela para o meu lado direito, tá? Ela vai aumentar aqui, tá bom? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Quantos compassos eu aumentar? Bom, isso significa, por exemplo, aqui eu aumentei só a percussão. A partir do compasso 5 vai ficar só a percussão. Tá vendo? Então, qual é a ideia? A ideia é vocês irem aumentando isso aqui, tá bom? Venho aqui, vou arrastando. Tá? E a ideia é que ao invés de tudo começar junto, né, você pode ir colocando ele da sua maneira. Tá? O exemplo que eu vou dar, que é só um dos exemplos, é que os instrumentos eles vão aumentando gradativamente. Então, vamos dizer que eu quero que comece só, sei lá, com o piano e a bateria, tá bom? A percussão aqui. Ou seja, o meu track 1 e o 4, aqui onde está escrito percussão e piano. Então o que eu vou fazer? Por exemplo, o baixo vai entrar a partir do quinto, eu pego a mãozinha dele e arrasto aqui para o quinto. Tá? Esse instrumento aqui, o bip também, mesma coisa. Tá bom? Esse piano, eu quero esse piano 4, esse daqui. Então o que acontece? Aqui, pela tela, você já vai ver aqui, ó, que ele vai começar com 2 instrumentos. Tá bom? Aí eu quero ir, vamos supor, quero ir gradativamente. Então eu tenho 2 instrumentos aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Ó. Voltar lá do início. Tirei o loop, tá? Tirei esse ciclo aqui. Sai. Tá, qual é o meu problema aqui? Foi bom acontecer isso. Eu parei o meu piano aqui, por isso que ele parou. A ideia é que o instrumento entre e continue. Então, ó, a bateria continuou, mas o piano, eu tinha que prolongar ele aqui, tá bom? Então, se acontecer isso, já sabe que é para o instrumento entrar gradativamente e ele tem que continuar, tá bom? Então, agora sim. Então, ó, do compasso 1 ao 4 eu tinha só 2 instrumentos. Vamos colocar do 5 ao 8, por exemplo, para entrar mais 2 instrumentos novos. Continua percussão e piano e entrar mais 2 instrumentos novos, tá bom? Vamos dizer que esses instrumentos novos sejam
esses lá de cima, ó, o baixo e esse bip aqui, esse barulho, tá bom? Então, ó, do compasso 1 ao 4, densidade, pouca densidade. Do compasso 5 a 8, esses dois que já existiam somavam com mais outros dois. E a partir do compasso 9, eu tenho que ter todos os instrumentos tocando. Tá bom? Então, ó, eu venho aqui a partir do 9 e eu tenho que prolongar. Tá bom? Agora, a partir do 9 aqui, a partir do compasso 9, todas as faixas estão coloridinhas. Tá bom? Isso eu estou dando um exemplo aqui. Então vamos ver como é que ficou esse exemplo. Porque o piano não coloquei aqui no lugar certo, vocês viram. Bom, deu para ter uma ideia, né, do que se trata, tá bom? Então, agora eu vou tentar tocar aqui um exemplo, tá? Assim, lembrando que quando acabar o trabalho, tem que clicar em Submit, tá bom? Se você quiser ir salvando enquanto isso, você salva. Depois, clicou tudo, clica em Submit, e aí ele vai entrar em algum detalhe. Clicou no verdinho, o trabalho chegou para mim, tá bom? Eu vou tentar pegar aqui o exemplo, um outro do mesmo loop que eu fiz, só que já pronta, né? Um pouquinho mais para vocês ouvirem. Então o trabalho é esse, tá? Uma densidade, tá? Vocês estão compondo uma coisa, tá? Eu sei que vocês estão pegando sons já pré-existentes, é uma composição, tá, de vocês. Depois vocês podem publicar, podem transformar em áudio, pode compartilhar com quem vocês quiserem. Podem dizer que vocês fizeram uma música a partir de loop, mas fizeram uma música, tá bom? E o trabalho é esse, mas que não é sair colocando som, é trabalhar com a densidade, tá? Então eu já tinha feito um aqui para mostrar para vocês. Pronto, essa foi a música que eu fiz. Deu 1 minuto e 22. Vocês não precisam, não tem tempo mínimo, tá? Não estabeleci nada disso. Vamos ver, vamos dar uma olhada nisso visualmente, né? Para ver como que ficou. Qual é a ideia que eu fiz aqui? Esse daqui foi um pouco mais trabalhado, tá? Vocês veem que começa com poucos instrumentos, foi aumentando e chega uma hora que todos os instrumentos têm que estar tocando junto. Isso vai acontecer em qualquer trabalho. A diferença é que nas opções que eu dei, em algum momento o trabalho pode começar com todos os instrumentos juntos e ele ir se desconstruindo aos pouquinhos, tá bom? No caso aqui, o que eu fiz? Eu comecei com 3 instrumentos, ó, dá uma olhada aqui, comecei com 3, depois entrou o 4º instrumento aqui no 5º compasso, depois no 9º compasso entrou o 5º, aí quando chegou aqui no compasso 13, tá, é a mesma música, aliás, no compasso 17, né, aí no compasso 17,
todos eles entraram ao mesmo tempo. A partir do compasso 25, eu deixei só 1, 2, 3, 4 instrumentos. E aí no último, no compasso 29, aqui ó, no 29, no 28 ele estava com 4 instrumentos. E aí ele terminou só com 2 instrumentos. Tá bom? Esse é só um exemplo que vocês podem fazer. Por favor, não repitam o mesmo pacote de loop que eu fiz, que é o R&B. Não procurem outro, cada um cria sua personalidade, tá? Lembrando que tem vários estilos. Se gostar mais de pop rock, coloca aqui. Enfim, não tem ritmos brasileiros, não tem samba, forró, infelizmente, tá bom? De padrão aqui vai ter que ser umas coisas um pouco internacionais, americanizadas, mas eu prometo que vai chegar um momento